Conosco, Agenor Mariano, ainda secretário de Planejamento, né? A gente deixa essa pergunta para ele. Primeiro, um prazer muito grande recebê-lo. Agenor Mariano sempre muito atencioso. Seja muito bem-vindo, secretário. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jean Lopes. Bom dia, promotor Fernando Krebs, promotor atuante do nosso Ministério Público de Goiás. Agenor Mariano, houve aí uma sinalização e houve uma carta, né, em que vários MDBistas deixariam a administração do atual prefeito Rogério Cruz. É verdade? O senhor está dando adeus ao cargo de secretário de Planejamento? Fale com o nosso telespectador, ouvinte e internauta, um pouco sobre isso, por favor. Bem, Rafael, a primeira questão que precisa ser colocada é sobre a questão da legitimidade. O prefeito Rogério Cruz, ele tem legitimidade para ser o prefeito de Goiânia. Não se discute isso. Ele é legítimo. Ele não é um usurpador do cargo. Ele é o prefeito de Goiânia. Se nós somos secretários, nós devemos respeito ao prefeito. Nós estamos ali para assessorá-lo. Nós estamos ali para ajudá-lo a conduzir a cidade, porque a cidade o escolheu e, como consequência, nós também fomos escolhidos para fazer esse papel. Ocorre que o fato de sermos secretários não dá direito a nós, auxiliares, sermos humilhados publicamente, humilhados com decisões de demissões, onde sequer você toma conhecimento pelo diário oficial, onde o prefeito não te chama para te dizer, olha, muito obrigado, eu agora é prerrogativa minha trocar, eu posso trocar, eu posso pôr quem eu quiser, minha prerrogativa. Então, assim, eu quero te agradecer por você ter estado aqui esse período, mas eu preciso trocar, muito obrigado, pronto. Fez isso com vários secretários, demitiu os secretários por diário oficial, sem dar nenhum tipo de satisfação. A outra questão é que o prefeito, através de decreto, transmitiu atribuições que são suas para o secretário de governo, terceirizando a administração. Eu, como secretário, não me sinto à vontade de receber ordens de quem não foi eleito, de prerrogativas que fazem parte do prefeito, muito menos de ações que foram colocadas para o presidente do partido, Daniel Vilela, que todas as ações de secretários, de substituições, de nomeações, deveriam ser tratadas em Brasília, com o presidente do PRB de Brasília. Então, nós entendemos que isso, primeiro, é uma humilhação muito grande para quem está se dispondo a servir a cidade. Segundo, nós não queremos participar de um projeto que, da forma como está sendo conduzido, sem ser vidente, sem usar futurologia, é um projeto que é muito arriscado a dar errado. E não adianta a gente ficar, porque nós não somos ouvidos. Pelo contrário, nos foram tiradas prerrogativas. A única coisa que deixou para nós foi os papéis para serem assinados, para depois, quando o Ministério Público vier atrás, a única pessoa que ele vai encontrar para se responsabilizar as baboseiras que serão feitas, seremos nós, que assinamos os papéis. Nessa hora, o judiciário, quando for julgar, vai julgar quem assinou o papel, não quem deu a ordem. Sim. Secretário, uma vez que havia uma chapa, Maguito Vilela, Rogério Cruz, o senhor disse que há legitimidade, afinal de contas, vota-se na chapa. E a gente sabe que inúmeras vezes no nosso país, na Prefeitura de Goiânia, no governo do Estado, ganhou o titular e assumiu o vice. Inclusive, o senhor já foi vice de Paulo Garcia, né? Saudoso Paulo Garcia. Naquele momento da eleição, havia uma situação muito delicada, né? Maguito Vilela, eu creio, não sei se o senhor pensa sobre isso, que ele lutava pela vida e não por uma eleição. No entanto, né,
Havia esperança, é claro, de que ele sobrevivesse, todos nós torcíamos para isso. Mas não era muito palpável que isso acontecesse, dada a situação de Maguito, que naquela ocasião acabou perdendo 2 irmãs e ele estava na UTI. Não seria de bom senso naquele momento que ele, né, deixasse a candidatura, porque o que acabou acontecendo é que a prefeitura caiu no colo de Rogério Cruz. Por que vocês não avaliaram essa situação naquela ocasião? Bom, primeiro momento, você relaciona com as pessoas durante anos. E isso não quer dizer que você acha uma pessoa boa, que você acha uma pessoa correta. Isso não quer dizer que ela não possa te decepcionar lá na frente. Você tem filhos, eu tenho filhos. Pode ter certeza que ao longo da vida, a gente querendo ou não, em algum momento nossos filhos vão nos decepcionar. A vida é assim, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está correndo riscos. Ninguém sabe, né, se ainda hoje pedirão a nossa alma. Então, a doença do Maguito era cheia de esperança e de fé de que ele se recuperaria, de que ele viveria. Para se ter ideia, e você pode ligar lá no Albert Einstein, os médicos que cuidavam do Maguito só tiveram uma percepção de finalização, de possibilidade de morte, praticamente 24 horas antes da morte dele. Porque até a programação do aniversário dele, que é 23 de janeiro, já estava sendo prometida para que ele pudesse passar o aniversário já em Goiânia, devido à recuperação que vinha tendo. Então, a vida, ela é um processo de risco. Nós arriscamos porque nós acreditávamos no projeto e na vida do Maguito. Nós não acreditávamos na morte do Maguito, nós acreditávamos na vida do Maguito. Na morte do Maguito, nós acreditávamos no Rogério Cruz. Nós tanto acreditamos no Rogério Cruz que o colocamos como nosso vice. Agora, se depois que a pessoa assume o cargo, se a pessoa, de repente, ela é comandada por terceiros, se ela passa a não ter autoridade para o cargo que ela foi eleita, e se ela nos põe, se relacionava conosco, e ela nos põe para tratar com terceiros que nem moram na nossa cidade, como é que você quer que nós reajamos? Na verdade, nós estamos pedindo demissão porque não nos sobrou, não nos restou outra alternativa digna, a não ser pedir demissão. Não nos restou outra alternativa. Quando nós éramos crianças, esse termo já não é muito mais usado. Mas quando nós éramos crianças, o termo muito usado era fazer a gata parir. O sentimento que nós tínhamos e temos como secretários da Prefeitura de Goiânia é que, aos poucos, o Partido Republicano está fazendo a gata parir, nos tirando um a um. Então, se nós somos indesejados no governo, se nós não temos o poder da caneta, então as decisões não são nossas, aliás, nós podemos assinar, mas não é aquilo que nós pensamos, então, por que permanecer no governo? Por que ficar mendigando cargo? É o contrário. Dizem que a gente está saindo porque quer cargo. Não, é o contrário. Se tem uma coisa que aqui nós não estamos, é mendigando cargo. Nós estamos assim, entregando todos os cargos. Façam bom proveito dos cargos. Agora, da nossa dignidade, temos que cuidar nós. Secretário. Cada um sabe o seu limite. Cada um sabe o seu limite da sua dignidade. A minha já está no máximo. Então, não existe. Entregar o cargo. Não restava outra oportunidade. Está muito claro, secretário. A decisão de vocês é uma decisão de coragem. De fato, vocês estão abrindo mão de cargos, né? Isso aí é indiscutível. Em relação aos vereadores do MDB, até agora não existe sinalização de que eles vão deixar aí o apoio a Rogério Cruz. Nesses casos, Rogério Cruz, politicamente, e o senhor entende muito de política, é experiente, ele está jogando um xadrez político de conseguir o apoio desses MDBistas na Câmara Municipal de Goiânia, porque ele precisa mais dos vereadores do que dos secretários? Rafael,
eu não quero fazer. Como é que se diz? Eu não tenho conhecimento do que passa na cabeça do prefeito Rogério, certo? O que eu sei é que os vereadores do MDB, eles têm uma situação diferente da nossa, que somos cargos de confiança. Eles foram eleitos, eles são mandatários. Eles têm, inicialmente, seja qual for a decisão que eles tomarem, pró ou contra, eles têm que dar satisfação para os seus eleitores, justificar para os seus eleitores o porquê das suas tomadas de decisões. É o primeiro passo. O segundo passo é que a decisão de hoje, mesmo que majoritariamente os integrantes que deixaram o governo são filiados ao MDB, alguns integrantes não são filiados ao MDB. Então, essa foi uma decisão do secretariado. Ainda não foi uma decisão do partido. O partido, nosso presidente, Daniel Vilela, que é o presidente estadual, e o presidente Carlos Júnior, que é o presidente municipal, vai marcar uma data para uma reunião da executiva do partido, para que a executiva do partido possa decidir partidariamente. Hoje foi uma decisão sem precedentes na história de Goiás e de Goiânia. Nunca antes, numa história da cidade de Goiânia, 21 secretários, ou de 14, 17, de acordo com a ordem que foi acontecendo, deixaram a prefeitura em apenas 3 meses de governo. Aí cabe a vocês mensurar, analisar, ter a opinião pessoal de cada um de vocês, quem é que deve estar certo, quem é que deve estar errado. 21 pessoas. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de pessoas que, se você pegar o currículo, você vai ver o currículo de cada um. Secretário? Como é que foram as histórias de vida de cada uma dessas pessoas. Então, analisem cada um, o telespectador, o jornalista, o cidadão, vai tirar a sua própria conclusão. Eu tirei a minha e tomei a decisão que eu achei que era a mais correta ou a menos pior a ser tomada. Secretário, primeiramente um bom dia ao senhor. E a pergunta que eu... Bom dia. Secretário, a pergunta que eu quero fazer, e é uma pergunta, é o seguinte, a gente está num momento muito difícil, né? O mundo, o planeta, que é o combate à pandemia provocada pela Covid-19. O município de Goiânia está tendo muitos problemas, questão dos terminais de ônibus, do transporte coletivo, questões da assistência, né, de CAIS, hospitais, pronto-socorros, problemas de toda ordem. O senhor acha que é o momento de uma briga política, uma briga que, ao meu ver, e o senhor pode confirmar se sim ou não, é muito mais voltada para as eleições de 2022. Me parece que os grupos políticos, tanto do prefeito quanto do MDB, estão se articulando, estão se juntando, já visando as eleições do ano vindouro, quando, ao meu ver, todas as preocupações deveriam ser em proteger o povo, em cuidar do povo, no momento mais difícil que esse povo está passando, o secretário? Jean, boa parte da sua fala, eu concordo em gênero, número e grau, né? Boa parte da sua fala. Sua fala reflete, sim, um sentimento de preocupação que existe em nós. Mas é importante que se diga que, infelizmente, quisera eu que fosse uma briga política. Porque a briga política, nós já estamos muito acostumados com ela no país, mesmo ela sendo ruim, mesmo ela sendo prejudicial. Quisera eu, com o mais profundo ser da minha alma, que fosse uma briga política. Mas trata-se de situações que eu não quero ser leviano, que eu não quero aqui exercer futurologia. Secretário, quais são? Pessoas indevidas. Mas eu não vou fazer, não vou. Mas o povo goianiense precisa. O senhor é uma autoridade, está falando que existem situações. Não sou mais. Não sou mais uma autoridade. O senhor não foi exonerado ainda não, secretário. A partir de agora. Secretário, oficialmente,
O povo goianiense, que elegeu o prefeito Maguito e o vice-prefeito Rogério Cruz, que assumiu a prefeitura e que, por sua vez, escolheu os secretários, o senhor é um deles, o povo goianiense precisa saber quais são essas situações gravíssimas que o senhor está dizendo. Né? Isso é uma questão, uma questão de importância pública. Nós não podemos acusar sem provas. Isso não quer dizer que os fatos não existam, certo? Então, como há uma precocidade da situação, eu prefiro aguardar o momento certo. Eu prefiro aguardar a hora certa, porque eu não posso aqui envolver nome de pessoas precocemente, né? Porque nesse momento a decisão foi pessoal, porque eu estou antevendo coisas que podem acontecer, que eu não quero estar participando. Então, eu estou tomando a minha decisão. E parece-me que, por uma mágica, 20 secretários também fizeram a mesma coisa. Secretário. Agora, mais na frente, tomara que nós estejamos errados, tomara que estejamos errados, tomara que eu esteja... Eu vou torcer para eu ser o homem mais errado do mundo. Ok, secretário. Vergonha. Ok, secretário, eu vou passar pro... aguarde. Perfeito, eu vou passar... Público, muito serviço, muito trabalho vai ter. Eu vou passar para o promotor de justiça, eu prometo, promotor. A gente tem tempo para o senhor fazer uma pergunta, mas isso me preocupa. A secretária Agenor Mariano está deixando um cargo de... Qual que é o salário de um secretário hoje, Agenor? Líquido, R$ 11.700. E bruto? 15 mil, mais ou menos, aproximadamente. Nesse momento de pandemia, né, é um ato, sem dúvida alguma, de coragem. Ninguém abre mão à toa desse recurso. Agora, antes do promotor, e eu peço para que o senhor seja curto na resposta, seria muito importante que o senhor falasse aquilo que o senhor sabe, porque o senhor está de frente ao cidadão, até para que providências sejam tomadas o mais rápido possível. O senhor fez aí, né, insinuações a respeito de situações que estariam acontecendo na Prefeitura de Goiânia. O que seria? Por exemplo, houve um rompimento de contrato para a pavimentação de Goiânia. Houve esse rompimento. Isso te preocupa? O que é que o senhor sabe que o senhor gostaria de dizer? Bom, em primeiro lugar, eu sei do papel de vocês de jornalista, por isso eu respeito toda essa pressão que vocês tentam pôr em mim aqui para responder para o cidadão que está nos assistindo agora. Parabéns, porque vocês estão fazendo muito bem feito o trabalho de vocês. Mas também eu me sinto à vontade de me posicionar, as palavras que eu quiser me posicionar, do jeito que eu quiser me posicionar, na hora que eu quiser me posicionar. Isso não me aperta, isso não me intimida. Com relação ao asfalto, o que acontece é que existe um empréstimo da Caixa Econômica Federal que está vencendo agora em maio. E foi pedido uma prorrogação de prazo e essa prorrogação não foi aceita. Isso significa que com a paralisação agora via decreto, sem nem comunicar o secretário do serviço e sem nem apresentar nenhum tipo de indício que justificasse a paralisação, em maio a Caixa vai recolher o dinheiro. Já avisou, não vai ter dinheiro para terminar as obras que estão aí paralisadas na cidade. Tem 150 milhões no caixa que vão ser retomados. Então é o seguinte, são decisões administrativas extremamente equivocadas que colocam em risco a nossa cidade e que você não encontra ainda a justificativa da paralisação, de se fazer um decreto paralisando as obras das empreiteiras, que até agora não teve nenhuma acusação, não vi nenhum levantamento do Ministério Público sobre isso, do que está acontecendo, se está fora do processo licitatório, se está fora do contrato, da forma como foi feito, simplesmente abortar uma obra por 4 meses, sabendo que em maio vai ter que devolver todo o dinheiro. Qual a justificativa disso? Deixa eu passar a bola, então. É mais nesse sentido, entendeu? É um membro... É mais nessa perfeito, situação. perfeito. Agora, o futuro diz muita coisa. E o médico, quando você vai ao médico e você sente alguma coisa que você não sabe o que é,
ele faz um negócio que chama anamnese. Ele começa a te perguntar várias coisas para tentar chegar naquela ideia. Vamos aguardar o processo dos sintomas para a gente ter lá na frente mais clareza de qual é a doença. Ok. Promotor de Justiça Fernando Krebs. Queria desejar um abraço fraternal ao meu amigo Agenor Mariano, fazer aqui um testemunho, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Executivo, eu no Ministério Público, na Promotoria do Patrimônio Público. Sempre que fizemos alguma recomendação, ele de imediato atendeu, sempre foi muito solícito, não é? Sempre respeitou muito o Ministério Público e teve muito cuidado em agir dentro da legalidade. Ele mesmo nos falou várias vezes, eu não quero sair de lá processado, né? Eu quero fazer a coisa certa. E pelo que eu tenho conhecimento, fez, né? Porque até agora não tenho conhecimento de nenhuma ação judicial de improbidade contra o Agenor Mariano. Não é? Mais do que isso, é preciso dar um testemunho importante. O Agenor Mariano, como vereador e como secretário, ele contribuiu com a modernização da Prefeitura de Goiânia, criando o alvará digital, esse alvará fácil, né? Para obras e, se não me engano, para mais algumas outras coisas que eu esqueci aqui. Não é? Mas deu uma agilidade muito grande, modernizou a prefeitura, e o povo de Goiânia deve muito ao Agenor Mariano, que é um rapaz jovem, talentoso, competente, dedicado, não é? É um tribuno também, né? E algumas vezes até nós já tivemos alguns embates também, e porque ele tem um sangue quente, eu também, né? Mas apesar disso, a gente teve a amizade, né? E o respeito mútuo, né? O Agenor, ele falou de uma questão que preocupa todos nós cidadãos, né? Que é a questão da paralisação das obras de asfaltamento da cidade, em plena seca, agora ou começando a seca, com enorme prejuízo para a população, inclusive esse que ele mencionou, que eu não tinha conhecimento, que é a questão do empréstimo da Caixa Econômica Federal, não é? E uma paralisação sem fundamento, porque um vereador levantou uma suspeita, não apresentou nenhum dado concreto, o Ministério Público não tem conhecimento disso, não fez nenhuma recomendação nesse sentido, e simplesmente o prefeito parou as obras. Não é? E eu queria que o Agenor, pelo conhecimento que ele tem da administração, nos dissesse o que foi feito de asfalto, quanto percentual daquilo que se planejava, quanto está pendente, né? Porque, salvo me engano, eram 600 e poucos quilômetros que estavam previstos de asfalto, né? Então, se o Agenor poderia nos dar um quadro para o cidadão telespectador do que ainda falta ser concluído, né? Para que a gente possa ter essa informação. Promotor Fernando Krebs, eu me sinto assim extremamente lisonjeado pelos princípios de honestidade que norteiam as nossas falas sempre que nós conversamos, inclusive quando discordamos um do outro, quando temos os nossos embates, que nunca foram pessoais, sempre defendendo com muita veemência os nossos pontos de vista. Mas, como o senhor bem diz, o amor nosso, o senhor é do Sul, mas eu considero muito mais goiano do que rio-grandense, porque o serviço que o senhor já prestou para Goiânia, o senhor não prestou 1% para o Rio Grande do Sul. Então, eu sou goianiense, nasci aqui, sou a terceira geração, meu avô veio a pé da Bahia, comendo lasca de pau e calango, chegou aqui a pé em 1939 com a expectativa de ter uma vida melhor para si próprio e para os seus descendentes. Quantos não vieram de fora, que são primeira geração, segunda geração, terceira geração, o que nos faz amar a cidade. Eu amo essa cidade, é por isso que eu sou político, por amar a cidade, por vocação. Aí, essa situação a qual o senhor me perguntou, eu vou lhe responder. Foi feita a metade. Ainda falta a metade para ser feita. No contrato de 640 quilômetros de reconstituição de asfalto, dividida em recapeamento, micro-revestimento. Então, assim, são várias modalidades. Esse dinheiro tem um prazo para ser gasto, para ser feito. A Caixa Secretário, não quis prorrogar.
Secretário. Para encerrar o bloco, rapidinho, temos 30 segundos, Jean. Eu me lembrei agora que na semana passada, se não me engano, o prefeito Rogério Cruz paralisou as obras na cidade e pediu uma auditoria sobre todas as obras do governo anterior, ou seja, do governo Iris Rezende, do MDB, partido ao qual os secretários que hoje pedem e entregam o cargo pertencem. Existe uma correlação nisso aí? Quando o prefeito pede uma auditoria, ele está desconfiando que houve algo irregular, que houve desvio, né? Auditoria para comprovar se houve ou não. Então, quando ele pede, ele está desconfiando, para não dizer uma palavra mais forte, de que houve irregularidades nas obras do governo anterior. E poucos dias depois disso, os secretários do MDB, do partido do prefeito anterior, Iris Rezende, entregam cargos. Existe uma correlação nisso aí, secretário? Um minutinho, não, secretário. Eu posso te afirmar que não, porque eu nem sequer conversei com o prefeito Iris Rezende desde esses episódios até o dia de hoje. Agora, o que eu posso te dizer é que administrativamente o prefeito erra. E por que ele erra? Porque se há da parte dele uma desconfiança ao ponto de se pedir auditoria, se fosse ele, eu mandaria um pedido de auditoria e de investigação para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, porque trata-se de verba federal. Então, se eu tivesse um mínimo de desconfiança que me motivasse a pedir uma auditoria, imediatamente eu acionaria a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, porque é verba federal, e não auditoriazinha minha, interna, que trata de verbas municipais, que não é o caso. Então já mostra um pequeno desconhecimento da função de prefeito e das atribuições e dos cargos delegados e de quem é função A ou função B. Eu pediria, então, se há desconfiança do prefeito, imediatamente que ele faça um ofício para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para que nós possamos ter uma investigação sobre isso. Secretário Agenor Mariano, muito obrigado pela sua participação. Agradeço vocês, brilhante jornalista Rafael, Jean Lopes, meu amigo promotor, doutor Fernando Krebs, obrigado pela oportunidade de estar aqui me expressando. Quem me conhece, não se assuste, eu sou, apesar de falar alto, talvez seja a minha descendência nordestina, baiana, meu jeito de ser, mas acredite em mim, procuro ser sempre uma pessoa educada, não quero transmitir aqui uma imagem de arrogância ou coisa parecida. É apenas a minha forma de expressar, sou sanguíneo e tudo mais, mas procuro andar na verdade, na honradez que me foi passado desde a infância. Muito bem, obrigado ao Agenor Mariano, ainda secretário de Planejamento, né? Deve sair no Diário Oficial aí, hoje ainda, talvez, né? Não sei, talvez amanhã cedo. Muito bem, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta, agora eu passo a bola para Michele Buzon. Tá certo, Rafael.